Thaís do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Lobo por Lobo. Lobo por Lobo é o lançamento de 2016 da editora seguinte, da autora Ryan Ground, não sei se é assim que se pronuncia. Essa é a mesma autora de Cidade Murada, que saiu ano passado também. E esse livro aqui vai contar a história de uma sociedade onde a Alemanha e o Hitler ganhou, então, a Segunda Guerra Mundial. A gente tá em 1956, à beira do Terceiro Reich, onde vai acontecer mais uma edição do Tour do Eixo. O que é o Tour do Eixo? É uma corrida onde a juventude hitlerista, junto com os jovens do Império Japonês, que são aqueles que também se mantêm firmes em impacto com Hitler, e aquele que vencer essa corrida vai receber uma medalha, a oportunidade de conhecer o Hitler pessoalmente e vai receber ali uma quantia em dinheiro e vários méritos. Na corrida do ano passado, pela primeira vez, uma mulher concorreu disfarçada, que foi a Adele Wolf. Ela usou a identidade do irmão e acabou ganhando, só revelando a sua identidade verdadeira quando o tour acabou. E aí isso gerou toda uma confusão. Ela teve a oportunidade de dançar com o Hitler e aí a resistência acabou vendo nisso uma oportunidade. Por quê? Porque eles têm entre eles a Yael. A Yael, uma jovem judia, passou pelo campo de concentração e sofreu uma série de experimentos, porque naquela época um dos doutores, considerados o anjo da morte, estava fazendo um experimento com melanina para ver se ele conseguia transformar os impuros para terem a aparência ariana. E a Yael participou desse experimento. Só que ela não só ficou com uma aparência ariana, como ela conseguiu uma habilidade dessa história, que é adquirir o rosto, as feições e a estrutura física de qualquer outra jovem, de qualquer outra mulher. Ela não pode mudar de sexo, mas qualquer outra mulher, qualquer outra jovem do sexo feminino que ela veja, ela é capaz de se transformar nela. Com isso, essa resistência vê uma oportunidade. A oportunidade é ela concorrer como a Adele Wolf, tomando o lugar da Adele Wolf, ganhar a cruz dupla, né, que ninguém nunca ganhou duas vezes essa competição, ter a oportunidade de dançar com Hitler e na hora que estiver dançando com Hitler, assassiná-lo para uma nova Operação Valkyria ser instaurada. A Yael treinou muito para isso, ela estudou o máximo possível a vida da Adele, só que na hora da competição começar, ela não vai estar na situação que ela achou que ela estaria, porque o irmão que tinha sido de quem a Adele tinha tomado o lugar vai acabar estando nessa competição, e um outro cara que é o Luca, também é um dos competidores aí com mais chances de ganhar, porque ele já ganhou uma vez, já vai demonstrar pra ela que aconteceram algumas coisas ali durante o último tour, que ela não tá sabendo, rolou alguma coisa entre eles, e ela vai ter que, além de fazer o seu papel de militante da resistência e de tentar ganhar a qualquer custo, lidar com essas duas situações. Esse é um livro muito interessante, eu gostei bastante da leitura, é um cenário diferente, a gente vai passear entre o presente e o passado, conhecendo um pouco da história da Yael, conhecendo um pouco do período onde ela passou pelas transformações e como ela se tornou a jovem que ela é hoje. A gente vai conhecer essa resistência e obviamente a gente vai participar dessa competição e ver tudo que ela vai passar durante esses milhares de quilômetros. Pode quase tudo, não pode explicitamente atacar ninguém, mas se acontecer algum acidente na estrada, aconteceu, e ela sabe que vão tentar passar rasteira nela, por isso ela estudou tudo o máximo que ela pode. Eu gostei bastante do livro, mas não foi tudo aquilo que eu achei que seria, eu tava esperando que fosse mais. Quando o fim do livro chegou, que é um fim super interessante, eu já tinha pensado nessa possibilidade que ele apresenta aqui, não como final, mas pra mim, desde o começo do livro, isso era uma possibilidade. Então quando a autora apresentou isso como uma solução de final, eu fiquei pensando, tipo, tá, mas parecia tão óbvio na minha cabeça que isso era possível, sabe? Por que essa é a grande revelação do livro? E aí isso acabou prejudicando pra mim um pouco. Eu não achei a história assim tão selvagem e tão louca quanto eu achei que seria. A corrida eu tava esperando que fosse mais selvagem, que fosse mais bruta, que fosse uma coisa mais pesada mesmo, e não é tanto. E como a gente fica intercalando com o passado da Yael, o livro acaba ficando leve por causa disso. É uma fantasia inserida dentro de um contexto nazista. Se Hitler tivesse ganhado, né, a Segunda Guerra Mundial, a proposta é super interessante, mas eu tava esperando um pouquinho mais devido à própria fama da autora e devido à própria história do livro também. Eu achei que a Yael se virou muito bem, bem demais. Eu achei que o irmão dela, nota que tem algumas coisas estranhas, mas ele não desvenda a charada, e ela se virou muito bem e se desdobrou muito bem quando eu acho que ela não sabendo as coisas que ela deveria saber, isso deveria ter gerado todo um conflito muito maior do que gerou. Como eu falei, o final é um aspecto interessante da história. Eu acho que para algumas pessoas ele vai vir como uma grande coroação da trama, mas eu sempre cogitei que aquela situação pudesse acontecer, sem querer dar spoiler pra vocês, mas eu achei que o Luca, por exemplo, pudesse ser essa situação. E aí acabou que foi no final, né? Mas como eu já tinha pensado que aquilo fosse possível desde o começo, não foi uma surpresa.
tristeza. Mas eu acho que agora, o segundo livro, traz uma nova perspectiva de trazer um livro completamente diferente. Porque a forma como a história termina aqui propõe um segundo livro completamente imprevisível com relação ao cenário, com relação às coisas que vão acontecer. Uma coisa interessante é que o livro se chama Lobo por vários motivos, mas o principal deles é que a Yael, ela tatuou 5 lobos no braço pra cobrir a tatuagem com o número dela. Cada lobo que ela tatuou representa uma pessoa que ela acabou perdendo durante todo esse processo. E aí eu acabei me lembrando um pouco da Arya Stark, porque ela faz uma coisa, né? Tipo, antes de dormir, ela chama o nome das pessoas dos lobos, ela relembra. É uma coisa que a Arya, por exemplo, faz quando ela, na lista dela de vingança ali. Essa capa desse livro, eu ainda não sei se eu gosto ou se eu não gosto. É uma capa diferente, né? Também achei legal todas as referências, as coisas, como por exemplo a Operação Valkyria, né? Que tem até um filme que é com o Tom Cruise, eu acho. Foi uma ação que falhou, e aqui eles dizem que essa ação, né, de ela assassinar Hitler e dessa onda se levantar seria a segunda Operação Valkyria, que eles estão esperando muito tempo pra isso. Então tem todo um planejamento. Essa resistência ela é muito organizada, e tem uma coisa super interessante aqui que fala sobre a perda de identidade, porque ela não se lembra mais de quem ela era antes. E eu acho que isso traz uma referência também a todo mundo que passou pelo Holocausto, né, de que deve ser muito difícil olhar pra trás e se lembrar como era a sua vida antes de toda essa tragédia, como se vivia antes disso tudo acontecer. E é muito triste também dela pensar que ela já mudou tanto e já teve tantos rostos e tantas personalidades que ela não consegue mais se lembrar quem ela era antes, quem foi a primeira Yael, e acompanhar todo o processo de mudança dela dentro do campo de concentração, da reação da mãe dela, também é uma parte bem interessante do livro e bem tocante, né, uma parte mais sensível, assim, de você parar e pensar um pouco. O livro tem adrenalina, tem, né, a corrida. Eu achei que ia ser um pouco mais selvagem, um pouco mais louco, mas o livro é bacana sim e vale a pena dar uma conferida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!